Olá, sejam todos bem-vindos para a parte 1 da aula 5, Causa e Efeito. Hoje nós vamos nos aprofundar numa das leis universais escritas aqui no livro O Kybalion, considerada uma das leis herméticas, causa e efeito. Mas antes de nos aprofundar nela, eu acho muito importante nós estudarmos um pouquinho sobre este livro e o geral sobre essas leis universais. Então, vou estar compartilhando aqui com vocês a minha tela. Só um momentinho. Prontinho. Então, sejam bem-vindos à nossa aula 5. Causa e efeito, leis universais. Talvez alguns de vocês já tenham visto algum conteúdo no YouTube. Tem palestras excelentes, principalmente para quem gosta de filosofia. Palestra excelente da professora Lucilena sobre este livro. Recomendo para vocês que se aprofunde. Hoje nós vamos dar uma passada nessas leis, para depois, na parte 2, a gente se aprofundar sobre causa e efeito. Então, vamos começar com o prefácio, que diz assim: em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Eu separei uma parte aqui para explicar um pouquinho para vocês quem seria Hermes Trismegisto. Se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente as suas raízes nos preceitos Hermes Trismegistos. Uma outra passagem muito interessante é essa. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las às suas coroas, em vez de lançá-las aos porcos, que os pisoteariam na lama, misturando-as em seu repugnante alimento mental. Os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparadas para recebê-la. A respeito do que diz o Kybalion. Essa parábola a gente já viu na Bíblia, né? Não dar pérolas aos porcos. Falar somente para quem quer ouvir. Então, toda essa sabedoria que já vem lá do Antigo Egito, da Grécia Antiga, dizem que Hermes Trismegisto foi um sacerdote, alguns dizem que ele nem existiu. Mas, de fato, como diz também a professora Lucilena, o homem é do tamanho de sua pegada. Alguém ou algo com tamanha sabedoria deve ter existido para que hoje nós possamos ter todas as informações dessas leis universais contidas nesse livro, cujo autor se denomina os Três Iniciados. Então, foi uma sabedoria que foi sendo passada de boca a boca, de tempos em tempos. E que pede também para que a gente não deixe que essa chama de sabedoria se apague. Nesse trecho que eu separei aqui para vocês. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor. Não deixei que esta divina chama se extingua.
Então, de tempos em tempos, toda essa filosofia, considerada filosofia hermética, foi passada de boca em boca, a ponto de, né, alguém aí se reunir e postar aqui esse livro para gente. Então, vamos dar seguimento aqui para aprender um pouquinho mais sobre o Kaibalho. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá todas as portas do templo. As leis contidas nesse livro, que eles dão o nome de chave mágica, é como se fosse um manual de instrução para você entender a lei que rege a dualidade, a lei que rege o universo. Então, a lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei do ritmo, a lei da causa e efeito e a lei do gênero. Vamos começar aqui pelo princípio do mentalismo. Mas primeiro, o que seriam essas leis? É como se Deus tivesse criado tudo isso. E para ser justo, ele coloca leis que vão reger o funcionamento deste universo, deste mundo, desta dualidade. Ao descobrir como essas leis funcionam, quando se tem o domínio dessas leis, você tem a chave do universo em suas mãos. Hoje em dia se fala muito de lei da atração, mas esses estudos antecedem essa lei da atração e explica como colocar o universo ao nosso favor. Então, nós vamos começar com o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que todas as manifestações e aparências que conhecem pelo nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo que é evidente a nossos sentidos materiais é espírito, que em si mesmo é indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal, infinita e vivente. Também explica que o mundo do universo fenomenal não passa de uma criação mental do todo. É como se tudo isso que a gente possa ver no material estivesse dentro da mente de Deus. E também nos explica este poder de criação que nós temos, que juntos com a mente de Deus, cocriamos a nossa realidade. É essa fagulha de centelha divina que habita em nós que tem o poder de criar a realidade. É só você observar onde você está agora, a casa que você mora, a cidade que você mora, o seu relacionamento, a sua própria decoração da sua casa, tudo passou pela tua mente. O que você vai fazer no teu próximo final de semana, primeiro passou pela tua mente. Tudo que nós temos hoje de material e concreto na nossa vida, no qual nós chamamos de presente, um dia foi passado. Um dia nós mentalizamos. Então, a partir de mentalizar algo, as sincronicidades do emaranhamento do universo nos leva para a ação e para concretizar no mundo material aquilo que um dia esteve na nossa mente e, consequentemente, na mente do todo. A compreensão deste princípio hermético do materialismo permite que o indivíduo aprenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la a seu bem-estar e aperfeiçoamento. Um dos mais antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria.
E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram criadas. Percebe a importância de realmente sondar os nossos pensamentos. O pensamento tem poder de criação a todo momento. Não é só quando você está tentando co-criar a casa, carro, apartamento, ou aquela solução milagrosa para algo que você precisa. Cada pensamento está criando. Mas para chegar aqui nesse estado material, nós vamos manifestar aquilo que está predominando em nós, o que nós estamos conscientes de ser. E o princípio 2 é o princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. É como se o mundo material fosse um reflexo desse mundo sutil. Nosso campo emocional, nosso campo mental. E ainda além, né, do nosso campo mental, é esse campo sutil espiritual que é tão abstrato que às vezes nós temos dificuldades de dar um nome. Chamamos de Deus, de espiritualidade, de fonte criadora. Mas a verdade é que o que existe aqui no material é reflexo do que existe no campo sutil. É uma correspondência. O nosso corpo acompanha o estado da nossa mente, assim como as nossas relações, as situações onde nós nos conectamos com as pessoas, o que a gente vive de bom, de ruim. Tudo isso é correspondência com o nosso nível de consciência. Você vai perceber que cada lei dessa vai levar para uma base. O teu nível de consciência predominante vai dizer aquilo que você vai vivenciar. E percebe que quando a gente olha e fala, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado, é apenas o nosso ego dando significado para aquilo que chega. Para o universo, para a fonte criadora, todas as coisas são neutras. Estão simplesmente correspondendo com aquilo que predomina em nós. Nós estamos espelhando. No livro Um Curso em Milagres, falaria do termo projeção mental. Nós projetamos fora o que está dentro. Terceiro princípio, princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito, resultam em grande parte de índices variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. Nas nossas aulas anteriores, né, que eu estava explicando sobre a matéria ser um estado da energia. Essa parte confirma de uma certa forma. Vou ler novamente. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito, resultam em grande parte de índices variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. Tudo está em vibração.
O todo está em tudo que existe. Em cada partícula da nossa célula, nessa cadeira, nesse microfone, nessa parede. Em tudo que existe. A matéria é um estado da energia. Em tudo existe consciência. Tem uma parte muito interessante aqui da transmutação mental. Deixa eu procurar aqui que eu vou ler para vocês. Aqui. Ler essa parte primeiro. A transmutação mental. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outra. A transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram em suas obras místicas e sobre a qual deixaram tão poucas instruções práticas. Não somente é possível qualquer um mudar ou transmutar seus próprios estados mentais por meio dos métodos herméticos, como também lhe é possível modificar os estados mentais dos outros da mesma maneira. Em geral, inconscientemente, mas muitas vezes de modo consciente, da parte de alguns que conhecem as leis e os princípios. Olha que interessante perceber que não só temos o poder de transmutar a nossa própria mente, como o poder de influenciar no coletivo. Afinal, somos a ramificação de uma única consciência. Então, a partir do momento que eu corrijo a minha mente, eu estou colaborando para que o todo também se corrija. Para que cada irmão que, de uma certa forma, faz parte dessa minha historinha, cada pessoa que se conecta com a nossa energia, nossos familiares, amigos, clientes, todos que se conectam com uma consciência que está em processo de unificação, que está em processo de se lembrar da verdade, isso auxilia para que ela também se lembre. Afinal, aquilo que é real é imutável. Nós já somos esse amor. Estamos apenas no processo de nos lembrar da verdade. Se fala muito sobre evolução espiritual, sobre reencarnação, sobre a gente nascer e renascer e passar por diversas experiências para evoluir o nosso espírito. Porém, a evolução se dá apenas na lembrança. Eu lembro que eu já sou amor, então eu solto o medo, eu solto a raiva, eu dou o perdão a mim mesmo, entende? Por temporariamente me separar desse amor. Pecado, né, nessa visão mais espiritualista, seria a separação do amor. Porque o todo já é e sempre será. Não tem um começo, não tem um fim. Não tem o que ser evoluído. Então, a transmutação mental se dá no momento que eu faço essa correção. Que eu olho para esses significados que o ego traz para cada situação que chega para mim e que dá o significado de medo, de escassez, de falta, de inveja, de qualquer tipo de violência física, psicológica, seja o que for, que eu tenha vivenciado, que temporariamente eu acredito que eu estou separada desse amor. Quando eu corrijo essa mente, eu transmuto a minha mente. E dessa forma, eu colaboro para que o coletivo também faça essa transmutação. Tem uma parábola que é muito interessante, né? Que apenas uma única vela é capaz de iluminar um quarto escuro. Isso se dá também para a expansão de consciência. Uma única mente que se lembra da verdade é capaz de auxiliar as outras também a se lembrar. Então, vamos seguindo aqui agora para o princípio da polaridade. Tudo é duplo,
Tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Todas as verdades são meias-verdades. Percebe que a verdade, ela é imutável. Se ela é a verdade, ela não pode ter outro ponto de vista. E isso é até um pouco polêmico, né, de se abordar. Afinal, hoje em dia se fala muito que cada um tem a sua verdade. Mas essa será a verdade? Ou será apenas cada um tem o seu ponto de vista? Cada um tem o significado que o seu ego dá. Perceba que tudo aquilo que nós conhecemos foi nos ensinado. Tudo aquilo que nós conhecemos são experiências. E eu tenho as minhas, você tem as suas. Pessoas de outras culturas e outras nacionalidades também têm as suas verdades. Mas e a verdade real? Aquela imutável. Aquela que foi e que sempre será. Ela está fora da dualidade. Ela está fora dessa percepção do nosso ego. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de grau desta mesma coisa. Olha como nós aprendemos também por contraste. Somos uma única humanidade e temos opostos. Temos níveis de consciência de pessoas iluminadas, que vivenciam o amor, que compartilham o amor uns com os outros. E temos consciências dentro dessa humanidade que pratica o mal. A insensatez, a ignorância, a separação do amor. São opostos, mas ainda assim são uma coisa só. Então, dentro da consciência, existem esses opostos. E nós aprendemos através desse contraste. Então, existem graus diferentes, mas ainda assim somos, em essência, em última instância, somos esse amor incondicional. Somos a extensão desse Criador. Mas estamos vivenciando níveis de consciências diferentes, de acordo com as experiências de cada um, o que cada um aceita como verdade. E em algum momento, todos nós vamos passar pelo processo de nos lembrar. E temos a eternidade para isso. Próximo princípio é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. É assim nas coisas do universo, nas estrelas, no mundo, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Os hermetistas aprenderam o sentido desse princípio, encontrando sua aplicação universal.
e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso da fórmula e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa a seus efeitos neles mesmos, dependendo até certo grau do domínio deste princípio. Aprenderam como colocá-lo em vez de serem usados por eles. Esse princípio me lembra uma frase que provavelmente você já ouviu da sua avó. Criança que ri demais acaba chorando. Olha só, essa polaridade e esse ritmo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Percebe que nessa crença da dualidade, para tudo que acontece de muito bom, vai ter a mesma quantidade de muito ruim. A criança que ri demais vai para o extremo da felicidade e a lei do ritmo vai trazer depois o extremo dessa tristeza. Então, é uma lei que se aplica no universo. Tem os momentos que a maré sobe e os momentos que a maré vai descer. Temos aqueles momentos de ascensão, né, financeira, que as coisas estão indo muito bem, mas depois tem aquele momento de queda. E o que os emertistas aprenderam? Que uma forma de lidar com essa lei é a neutralidade. Eu entendo que terá os momentos de felicidade e terá os momentos de tristeza. Porém, eu não dou o valor para a felicidade e também não dou o valor para a tristeza. Eu não dou significado para os aplausos e não dou significado para as vaias. Eu não dou significado para aquilo que deu certo e eu não dou significado para aquilo que deu errado. Buda também diz, né, que o segredo da felicidade e da paz é a ausência do desejo, que o desejo é a raiz do sofrimento. Então, quando eu gero a expectativa de que algo dê muito certo e eu só serei feliz quando aquilo dê certo, eu estou colocando a minha felicidade em algo externo. Então, no momento que eu tenho aquilo que eu quero, eu estou muito feliz. E o que acontece quando a gente perde a fonte do nosso desejo? Nós caímos em depressão, em desespero, ficamos extremamente frustrados. Lei do ritmo se aplicando. Então, trabalhar a nossa neutralidade é trabalhar o nosso autoconhecimento. É estar em estado neutro, é não dar significado para as coisas e simplesmente se tornar um observador da cena. Se eu ganhar na Mega Sena, estarei feliz, da mesma forma que se eu perder tudo. Será que um dia a gente consegue chegar nesse nível de consciência? Que nada externo a mim possa tirar a nossa paz? Percebe que a gente, quando começa a estudar, né, espiritualidade, autoconhecimento, nós temos a proposta de se tornar pessoas mais humildes, amorosas, pacientes, até que alguém te afronta no trânsito, até que alguém te passe a perna, até que você se sinta frustrado de alguma forma e deixe a reação daquela frustração denominar como serão as tuas atitudes. Aí você xinga a pessoa, você briga, você chora e se culpa falando, eu não evolui nada. Eu não evolui coisa nenhuma. Primeiro probleminho que aconteceu, primeira sensação de frustração já acabou comigo. Já voltei a ser aquela pessoa reativa. Por quê? É a lei do ritmo aplicando. Então, a melhor forma da gente não sentir tanto a subida quanto a descida é a gente conseguir, né, se manter nesse estado de neutralidade. Eu não vou me iludir com os aplausos. E eu também não vou chorar com as vaias. Pense nisso.
Então, nós vamos agora para o princípio de causa e efeito. É um dos princípios que a gente mais percebe a aplicação no nosso dia a dia. Por isso que eu decidi, né, fazer duas partes justamente desse princípio. Toda causa tem seu efeito, todo efeito, sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão, que o acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito, o que os planos superiores denominem, os planos inferiores, nada pode esquivar-se a inteiramente a lei. Por que a causa e efeito é tão visível todos os dias? Primeiro, se você já passou ou está passando por algum processo terapêutico, a primeira coisa que a gente precisa olhar são as causas do teu sofrimento. Por que você está deprimido? Por que você está com problema na tua prosperidade? Por que você não consegue se relacionar com ninguém? Isso é um efeito. Existe uma causa, quando o nosso corpo biológico, né, está com alguma doença, nós vamos no médico, o médico pede ali um monte de exames para encontrar a causa biológica dessa doença. Só que tudo aquilo que se manifesta no nosso corpo biológico, na nossa vida material, tem uma causa emocional, uma causa mental, como a gente viu ali na primeira lei. Tudo passou pela nossa mente. E o processo terapêutico tem o objetivo de auxiliar na correção da sua mente. Então, a gente vai buscar as tuas crenças. O que eu estou acreditando ser verdade sobre saúde, sobre amor, sobre prosperidade financeira, sobre a minha profissão, sobre o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem. A crença é a causa. O efeito é a aplicação dessa crença, a manifestação. Então, tudo aquilo que você acredita ser verdade é o que você está consciente de ser. E o que eu estou consciente de ser e estar é a causa. Então, eu vou vivenciar os efeitos. Então, se você olhar para a tua vida agora e não gostar do efeito que você está vivenciando, você precisa buscar a causa. Porque essa é uma lei que se aplica a todos. Seja pobre, seja rico, seja o que for. Seja qual for a classe social. Não importa a cultura que nós estamos inseridas. É um princípio que se aplica. De acordo com a sabedoria hermética, este é o princípio da causa e efeito. Então, o primeiro passo é a gente descobrir qual é a causa que está manifestando não merecimento, insegurança, falta de amor próprio, falta de coragem de abraçar o novo. Qual é a causa? Nós vamos aprender muito sobre isso aqui. Então, nós vamos agora para o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos, ou princípios, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém um princípio feminino. Todo princípio feminino contém o princípio masculino. Provavelmente você já ouviu falar esse termo sagrado feminino, sagrado masculino. Dentro de nós existe essa polaridade. O feminino vai falar sobre o teu estado emocional,
sobre tudo aquilo que você recebeu da tua mãe, todo o acolhimento. Então, você é uma pessoa que consegue, por exemplo, chorar, consegue falar que ama, consegue expressar as suas emoções, ou você é uma pessoa mais fechada, não consegue ter tanto contato visual ou demonstrar carinho e afeto pelas pessoas. Provavelmente, se você é uma pessoa mais fechada, você precisa harmonizar o seu feminino. E vai começar ali pela tua relação com a tua mãe. O princípio masculino, você é uma pessoa que vai para a vida, tem coragem, está bem na sua profissão, tem coragem de começar coisas novas, não tem medo do novo? Ou você tem muitos planos e os teus planos ficam ali, somente no teu plano mental? E te falta a energia da concretização. Você pode ser uma pessoa muito criativa, mas na hora de colocar em prática, faz as coisas sempre ali pela metade, começa muitos cursos e não termina nada. Tem muitos planos, muitos sonhos, muita capacidade, mas na hora de praticar, alguma coisa acontece. Então você precisa harmonizar a energia do masculino, que vai começar ali pela relação com o teu pai. O que você está consciente de ser sobre o teu pai? Você julga essas bases? Como que está o teu pertencimento com a energia do teu masculino e do teu feminino? Então, esses princípios estão presentes em tudo, nos animais, na botânica e em nós. E nós precisamos aprender a harmonizar e aprender a honrar essa energia. Então, agora, este é o finalzinho dessa parte 1. Nós vamos nos ver novamente aqui na parte 2, que eu vou falar sobre causa e efeito e os nossos relacionamentos. Então, reassista essa parte 1. Faça o dever de casa. Pergunte-se a si mesmo: o que eu estou consciente de ser? Como eu estou aplicando cada lei que nós demonstramos aqui? Olhe os teus pensamentos, olhe o teu estado emocional e perceba que tudo aquilo que você está vendo fora de você é a aplicação dessas leis. E como disse aqui no começo, quem consegue dominar essas leis universais tem uma chave mágica nas mãos. E aí, fez sentido para vocês? Se vocês se interessaram ainda mais, eu peço que vocês procurem mais conteúdo sobre este livro. Façam as suas perguntas, eu estarei aqui disponível para a gente se aprofundar ainda mais nessas leis universais. Vejo vocês daqui a pouquinho na parte 2. Até mais, tchau!